E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Terceira videoaula já. Então, na primeira videoaula, nós recordamos os números inteiros, os números positivos e os números negativos. Na segunda aula, nós recordamos as propriedades e as operações com os números inteiros, não é isso? Você viu que na adição, quando os números têm sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Quando eles têm sinais diferentes, você subtrai e sempre pega o sinal do maior número. E quando é multiplicação e divisão, sinais iguais sempre vai ser positivo e sinais diferentes sempre vai ser negativo. Essas quatro são as regras que vocês têm que saber para todo e sempre, certo? Então, dando continuidade, lembra lá do sexto ano, depois das quatro operações vinha potenciação, não é isso? Então agora nós vamos ver as potências em que a base é um número inteiro. A base vai ser um número positivo ou um número negativo. Então recordando, pessoal, como é que eu li isso aqui mesmo? 3 elevado a 5 ou 3 elevado a quinta. O que isso está indicando? O número que está embaixo é a base, é o meu 3. E o expoente é o 5, indica quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 3 com ele mesmo. No caso, como o expoente é 5, eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar com ele mesmo 5 vezes. Aí você resolvendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você chega em 243, certo? Então a gente tinha umas regrinhas. Toda potência de expoente 1, o resultado é ele mesmo. Por exemplo, 12 elevado a 1, o resultado vai ser 12. Toda potência que o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1. Então lembra que eu falava? Qualquer número elevado a 0 é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então continuando aqui, ó. Bom, eu tenho uma pequena lista aqui, ó. Eu tenho um 2 elevado a 6. Então o que eu faço? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 vezes. Isso dá um total de 64. Opa, agora já apareceu um sinalzinho de mais aqui, ó. Mais 7 elevado à terceira. Como que eu resolvo isso? Ué, não é pegar a base e multiplicar ela mesma? A base aqui é mais 7. Então o que eu vou fazer? Mais 7 vezes mais 7 vezes mais 7. Primeira coisa que me preocupo é resolver. 7 vezes 7 são 49. E 49 vezes 7 dá 343. Agora eu vou acertar o sinal. Por que será que deu esse sinal de mais aqui, ó? Vamos recordar? Mais e mais dá o quê? Sinais iguais, positivo. Então, positivo vezes outro positivo, mais positivo a resposta, mais 343. Bom, pessoal, aqui não tem segredo, né? 0 elevado a qualquer coisa vai ser 0. Olha aqui, ó, menos 2 elevado a sexta. Ah, mas é igual a A. Não é. Por quê? Porque a sua base aqui agora é o menos 2. Como que eu vou resolver isso? Igual que eu fiz na B. Eu vou pegar a base, que é o menos 2, e vou multiplicar ela 6 vezes. Me preocupo primeiro em resolver as multiplicações. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 12 dá 64. Agora eu uso a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Sinais iguais, positivo. Então aqui deu um mais. Com o menos daqui, vai dar menos, porque são sinal diferente. O menos dessa operação com esse menos vai dar positivo, porque são sinais iguais. Então, um positivo com um negativo vai dar negativo. E por fim, um negativo com outro negativo vai dar positivo. Então, por isso que aqui apareceu 64 positivo. Cadê o sinalzinho de mais? Lembra que eu falei que é facultativo? Você põe o sinal de mais se você quiser. Olha o outro exemplo aqui, ó. Menos 7 elevado à terceira. Então, o que eu vou fazer? É isso mesmo. Vou pegar o menos 7 e vou fazer com ele mesmo, 3 vezes. Então, eu vou lá, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Eu já sei que 7 vezes 7 vezes 7 dá 343, pela B. Agora eu faço a regrinha de sinal. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, olha só, pessoal. Já vai prestando bem atenção na D e na E. Menos 5 elevado a 1. Lembra que eu falei? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Não tem segredo. E a mesma coisa aqui, ó. Menos 5 elevado a 0, o resultado é 1. Não importa quem seja. Então, lembra que eu falei para prestar bem atenção na D e na E? Olha o expoente aqui, ó. O expoente é 6 e é um número par. Então, quando eu tiver uma
potência que o expoente é par, o resultado dela sempre vai ser positivo. Não importa o sinal que eu tenho aqui na base, pessoal. Já o 3, ele é negativo. Desculpa, o 3 ele é um número ímpar. Então, ó, o que aconteceu com a sua resposta aqui, ó, com o seu resultado? Ele foi negativo. Então, quando a minha potência for um número ímpar, eu sempre vou conservar o sinal da base. Olha aqui, ó, o 3 é um número ímpar e o 7 aqui era positivo. Então, qual foi o resultado aqui? Ó, positivo. Número ímpar, negativo aqui é a sua base. O resultado, negativo. O 1 não é um número ímpar, o resultado foi negativo. O 0 é um número par. O 1 é positivo, né? Então o resultado foi positivo. Então eu posso dizer para vocês as duas regrinhas de sinais da potenciação. Ó. Quando o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Não importa. Se você tiver uma potência que o expoente é par, o resultado vai ser positivo. A base pode ser positiva, a base pode ser negativa. Já quando você tiver um expoente ímpar, você vai conservar o sinal da base. O que é isso, conserva o sinal? Se a base for um número par, o resultado vai ser... Se a base for um número positivo, o resultado vai ser positivo. E se a base for um número negativo, o resultado vai ser negativo. Guarde essa regrinha de sinal aqui. Então, pessoal, outras propriedades aqui, ó. Quando eu tenho produto de potência de mesma base, ó. Então, eu tenho um menos 3 elevado a 2 vezes um menos 3 elevado a 3. Então, primeiro ele resolveu aqui, ó, a primeira potência, menos 3 vezes menos 3, duas vezes, ó, por causa do expoente. E aqui ele resolveu a segunda, ó, menos 3, menos 3, menos 3, 3 vezes, por causa do expoente 3. Qual foi a quantidade de vezes que eu tenho menos 3 aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa multiplicação de menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado à terceira, eu posso abreviá-la por menos 3 elevado a 5. Então, qual que é a regrinha aqui? Ó? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, quando tem uma multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Já o quociente, a divisão, é a operação contrária da multiplicação. Então, a gente espera o que, pessoal? Usando a lógica, ó. Se a divisão é o contrário da multiplicação, o que eu tenho que fazer então com meus expoentes? Se na multiplicação eu somava, aqui na minha divisão, eu vou subtrair os expoentes. Ó, eu faço 6 menos 3, que dá 3. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, eu tenho 5 elevado a sexta, então vai aparecer o 5 aqui, ó, 6 vezes. E aqui eu tenho 5 elevado a terceira, ó, ele apareceu 3 vezes. Então eu posso cancelar esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5 e esse 5 com esse 5. Acabou sobrando só 3 vezes o número 5 aqui em cima, então eu abrevio por 5 elevado a terceira. Logo, qual que é a regrinha então? Quando você tem uma divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, produto de potência de mesma base, multiplicação de potência que a base é igual, você vai somar os expoentes. E no quociente, na divisão, que as bases são iguais, você vai subtrair os expoentes. Pessoal, eu tenho agora duas regrinhas aqui, ó. Potência de uma potência. O que é a potência de uma potência? Ó, eu tenho menos 2 elevado à terceira e ele elevado à quarta. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho que pegar e multiplicar os expoentes. Eu faço 3 vezes 4, dando 12. Então, essa potência aqui, ó, menos 2 elevado à terceira elevado à quarta, eu abrevio ela da forma menos 2 elevado a 12. Eu multiplico os expoentes. Eu vou precisar resolver isso, o menos 2 elevado a 12? A princípio não, é só deixar indicada a resposta. Então, qual que é a regrinha de uma potência de uma potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Já quando eu tiver uma multiplicação, ó, menos 4 vezes menos 5 elevado a 20, eu faço o chuveirinho. Esse 2 vai vir no menos 4 e no menos 5. Então, fica menos 4 elevado a 2 vezes menos 5 elevado a 2.
E quando tem a divisão é a mesma coisa. O 2 eu distribuo na divisão. Fica 6 elevado a 2 sobre menos 2 elevado a 2. Então essa regrinha aqui, ó, distribui os expoentes. Agora é com vocês, pessoal. É hora de fazer os exercícios. Valeu!